Olá pessoal, bom dia. Estamos aqui para mais uma aula da semana, tá certo? Dando continuidade aos números decimais, né? Feito a parte da introdução na semana passada e trabalhamos com as operações de adição e subtração. Então, para nossa segunda aula do material, iremos trabalhar multiplicação, divisão e expressões numéricas envolvendo números decimais, tá certo? Então vimos na semana passada a adição e subtração, que tinha uma regra básica, né? A regra de vírgula abaixo de vírgula, tá certo? Então vamos ver aí como é que a gente efetua, como é que a gente arma uma divisão, uma multiplicação, tá certo? E como a gente chega na resolução de uma expressão numérica. Tá bom? Então, no material de vocês, é a página 77, tá certo? Multiplicações com números decimais, tá bom? Então, vamos fazer uma leitura aqui do material, para que a gente possa começar a trabalhar e mostrar alguns exemplos desse conteúdo aqui para vocês, tá bom? A multiplicação de números decimais segue uma lógica diferente das operações de adição e subtração, tá bom? Então, primeira observação, a gente não vai fazer aquelas armações de vírgula abaixo de vírgula. Ela tem uma didática diferente de armar, ela tem uma didática diferente de resolução das operações estudadas na semana anterior, tá bom? Nela não há necessidade de posicionar, olha aí a observação, vírgula sobre vírgula, ou seja, vírgula abaixo de vírgula, tá bom? Uma das maneiras de compreender esse cálculo é fazendo uso de frações decimais. Então, ele já traz aí um exemplo bem simples, tá certo? E de resolução bem prática para esse tipo de exemplo aqui, tá certo? Se a gente quiser fazer, mas a gente vai ver que é melhor a gente trabalhar de forma de armação para a gente entender o conceito de como é que faz uma resolução de multiplicação, tá certo? Se estamos trabalhando com apenas uma casa, isso nos ressalta que estamos trabalhando com 10, ou seja, 2 décimos, tá bom? Multiplicado por 3 décimo, tá certo? Multiplicação de fração, numerador com numerador, denominador com denominador, 2 vezes 3, 6, 10 vezes 10, 100. Vimos na semana passada a representação de uma fração em decimal. Se estamos trabalhando agora com duas casas, centesimal, duas casas após a vírgula. Então, 6, que é a representação, temos que preencher a casa, 2, vírgula, não pode ficar, acompanhado também novamente de 1, 0. Esse é o exemplo inicial aí, tá bom? Observe que a multiplicação de 2 décimos por 3 décimos nos resultou em 6 centésimos. É como se adicionássemos a quantidade de casas decimais dos fatores, indicando essa quantidade no produto. Outra maneira de compreender a lógica por trás dos algoritmos é fazer o seguinte raciocínio. De acordo com as propriedades de multiplicação, pode-se multiplicar um dos fatores, ou ambos, por qualquer número diferente de 0, desde que seja possível fazer a divisão do produto final da multiplicação por esse multiplicador, ou pelo produto dos multiplicadores de cada fator. Como exemplo, considere a seguinte multiplicação. Então, vamos lá ver a forma de uma armação do qual a gente tem o costume de fazer. Nesse caso aqui, a vírgula ela vai ficar posicionada, vírgula abaixo de vírgula, porque ela tem a mesma quantidade de casa decimal. Mas esse não é o caso aí. Não é que sempre teremos essa observação, tá bom? Vamos lá. Como é que a gente vai resolver isso aqui? Vamos esquecer a vírgula.
né? No momento inicial, vamos esquecer essa vírgula aqui e fazer a nossa multiplicação de costume. A multiplicação que a gente já sabe resolver, tá bom? Então, 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. Tá bom? Continuando, temos que deixar uma casa decimal. 1 vezes 2, 2. E 1 vezes 1, 1. Vamos fazer nossa adição normal, tá certo? De costume. Baixar aqui, 3 mais 2, 5 e 1. Agora é onde entra a posição da vírgula, tá bom? Quantas casas eu tenho aqui? Uma. Quantas casas eu tenho aqui? Uma. Isso aqui é adicionado, tá certo? Então, temos agora 2 casas decimais. Agora a gente vai fazer o uso da nossa vírgula. 1, 2. Ok? Bem simples aí a resolução de uma multiplicação com números decimais. Então, ele vem aí. Pode-se multiplicar cada um de fatores por 10. Isso faz com que se elimine a vírgula. Depois, porém, o produto obtido pode ser dividido por 100. Né? Isso aí só a leitura do material, tá bom? Tem aí o exemplo solucionado. Novamente, o produto de décimo por décimo tem como resultado o centésimo, tá bom? Então, multiplicando aí 1,2, 1 inteiro e 2 décimos, multiplicado por 1,3, 1 inteiro e 3 décimos, nos resultou em 1,56, 1 inteiro e 56 centésimos, tá bom? Observação, vocês podem grifar aí no material de vocês. De maneira geral, na multiplicação de números decimais, o produto terá o número de casas decimais igual à soma. Foi o que a gente acabou de fazer aqui, tá? Dos números de casas decimais dos fatores. Mais alguns exemplos aí, tá bom? E a gente chega na multiplicação envolvendo números decimais, sendo que com o conceito de números inteiros. Vai diferenciar? Não, não vai diferenciar. Vamos relembrar a regra de multiplicação, tá bom? De números inteiros. Na semana passada também trabalhamos isso aí, tá bom? Então, para esse tipo de exercício, temos que lembrar a observação e o jogo de sinal, né? Então, menos vezes menos, mais. Mais vezes menos, menos. Menos vezes mais, menos. E mais vezes mais, mais. A princípio, temos que lembrar desse conceito aqui, que já foi trabalhado, inclusive, em sala de aula, tá certo? Então, ele traz aí um exemplo. Letra A. Tá bom? 6 inteiros e 2 décimos multiplicado por 3 inteiros e 1 décimo. Ambos negativos, tá certo? Então, vamos armar da maneira como a gente acabou de fazer a questão anterior, tá certo? Menos 6,2 trata-se de uma multiplicação. Depois, no final, a gente faz o jogo de sinal, tá bom? Então, quantas casas aqui? Uma, aqui, uma. Eu já sei que eu vou botar lá no finalzinho 2 casas decimais, tá bom? 1 vezes 2, 2. 1 vezes 6, 6, ok? Continuando, uma casa decimal. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 6, 18. Nossa soma. 12 foi 1. Certo? Então, 2 casas decimais. E agora o jogo de sinal. Menos vezes menos, resultado positivo. Aqui estaria o resultado da nossa questão. Bem simples também, tá bom? No material de vocês tem mais alguns exemplos de como a gente trata a multiplicação de números decimais envolvendo números inteiros. O conceito é o mesmo, só iremos trabalhar a parte do jogo de sinal, ok? Observações. Então tem aí, pode grifar no material de vocês.
Lembre-se de que em uma multiplicação de dois fatores, o produto será sempre positivo, sempre positivo para a multiplicação de dois fatores com os mesmos sinais, tá certo? Então, menos com menos, mais com mais. Negativo para os dois fatores com sinais contrários, ou seja, sinais diferentes, tá bom? Isso aí é uma didáticazinha para a gente melhorar e lembrar, né? Gravar, melhor dizendo, esse jogo de sinais aqui, tá bom? Assim como as demais operações já estudadas, a multiplicação de decimais tem forte aplicação no cotidiano. Uma ida rápida a uma padaria ou a um supermercado mostra-nos isso, tá certo? Então, finalizando com mais um exemplo que tem aí no próprio material de vocês, tá certo? De um exemplo de um problema, tá bom? Envolvendo multiplicação. É bem simples, tá certo? O entendimento do conteúdo. Então, vamos lá para divisão, tá certo? Vamos trabalhar divisão com números decimais, tá bom? Além das três operações abordadas neste capítulo, temos também a divisão envolvendo números decimais. Assim como as demais, também há algoritmos próprios para essa operação. Para compreender com maior clareza um dos algoritmos mais utilizados, retornamos duas ideias: conceito de frações decimais e o fato de que toda divisão pode ser escrita na forma de uma fração. Inicialmente, lembre-se que a fração decimal é uma fração cujo denominador é formado por potências de base 10, ou seja, 10, 100, 1000, tá bom? 10.000 e etc. Essas frações podem ser escritas na forma de número decimal, pela simples observação do número 0 no denominador, mantendo as relações com o número de casas decimais. Novamente ele traz aí aquela parte inicial, no início da aula da semana passada, a representação de frações e a transformação em números decimais, tá bom? Vamos passar adiante. Além delas, há outras frações que, embora não sejam decimais, podem ser escritas na forma por meio de uma fração equivalente, tá bom? Então isso aqui a gente vai mostrar esse trabalho aí. Exemplos: 1/4, 7/5, 6/200. Então bora lá. O que é que ele pediu aqui? Para que a gente transforme essas frações em frações equivalentes de forma que os denominadores apresentem base 10, ou seja, representações com 10, 100 ou 1000 ou 10.000 ou aí em diante, tá certo? Então, a gente já viu que esses dois primeiros exemplos, a gente vai transformar ele com base na potência de base 10, ou seja, o denominador 10, 100 ou 1000. Nesse caso aqui a gente já passou, mas a gente também tem condição de a gente transformar isso aqui em uma fração equivalente. Então vamos ver esses dois conceitos aí, tá bom? Então, o número 4, tá certo? Eu não vejo possibilidade em multiplicar ele por algum número e transformar ele em base 10, 100 ou 1000, tá certo? Na verdade aqui por base 10, por base 100 há essa possibilidade, tá certo? Que iremos multiplicar por 25, tá certo? Eu não tenho condições de transformar ele em 10, mas em 100 sim. Então, se o número utilizado foi o 25 para transformar ele em 100, eu vou multiplicar o meu numerador também, tá certo? Então, 1 vezes 25, 25, e 4 vezes 25, 100. Se eu quisesse transformar isso aqui em um número decimal, duas casas decimais, 0,25. Ficou claro aí, né? Próximo exemplo é o 7/5, tá certo? Então, qual é a possibilidade? Eu tenho condições de transformar ele num denominador 10, multiplicando o 5 por 2. Então, se eu multipliquei o 5 por 2, o meu numerador também vai ter que ser por 2. Tá certo? 7 vezes 2, 14. 5 vezes 2,
10. Em número decimal, uma casa após a vírgula, 1,4. Tá bom? O próximo exemplo, ele já passou do denominador desejado. Tá certo? Estamos trabalhando apenas com 10, 100 e 1000. Tá? Então ele já está em 200. Para a gente aqui não vale, porque as bases que a gente vai trabalhar é base 10. Tá bom? Então, nesse caso eu não vou fazer multiplicação, eu vou ter que reduzir. Então, que número? Se eu divido 200 por 2, eu já vou chegar em 100. Então, consequentemente, eu vou ter que fazer a mesma operação com o meu numerador. 6 dividido para 2, 3. 200 dividido para 2, 100. Representação desse número em decimal, vai ter que ocupar duas casas. Não tem acréscimo de 0. 0,03, ok? Exemplo aí. Observações. Há, porém, fração que não podem ser escritas em frações decimais, ou pelo menos de forma não tão direta. Para essas frações, ou para qualquer outro tipo de fração com denominador não nulo, mesmo as frações decimais, pode-se aplicar a divisão do numerador pelo denominador, levando-se a seguinte ideia retomada aqui. Uma fração sempre indica uma divisão do numerador pelo denominador. De maneira geral, a transformação de fração em um número decimal pode ocorrer pela divisão, sem pensar nas frações decimais. Vamos ver agora como é que a gente pode fazer essas armações, né? Sem com qual a gente faça essas transformações aí, tá bom? Afinal, estamos trabalhando divisão com números decimais. Então, um exemplo bem simples. 1 sobre 3. Tá? A gente não vai conseguir achar um valor que multiplique e que a gente chegue em 100. Mas a gente vai chegar num valor aproximado. Tá bom? Então, vamos ver essa representação na forma de divisão. Tá certo? Então, ele tem aí. Primeiro passo. Inicialmente, consideramos que 1 sobre 3 é uma divisão de 1 por 3, ok? Segundo, como 1 é menor do que 3, indica-se que há o zero inteiro. Ou seja, a gente não tem condições de dividir 1 para 3 porque ele é menor. Então, primeira observação para esse tipo de questão, acrescentar 0 e vírgula, tá certo? E trazer a forma decimal. Então, já ficamos aí com 10 dividido para 3. Terceiro, feito isso, transforme-se um inteiro em 10 décimos, que acabamos de fazer. Efetue a divisão de 10 por 3. Com isso, chegamos a um resto 1, ou seja, mais um décimo. Então, 10 dividido para 3, 3. 3 vezes 3, que aqui a gente sabe que é uma multiplicação, vai resultar em 9. E 9 menos 10, 10 menos 9, 1. Tá certo? Esse 1/10 que ele falou aqui como resto. Então, podemos dar continuidade a isso? Podemos sim. Então, esse resto é transformado em 10 centésimos. Então, aí a gente vai ter adiante. Por 10 de novo. 3, 9, 1, 10 novamente. 3, 9. E aqui a gente já pode parar. Tá certo? Vamos deixar como um resto 1. Porque transformamos isso aqui. Tá certo? Isso aqui é conhecido como uma dízima periódica. Então, quando vocês estiverem fazendo aí essas divisões e ver que aconteceu essas repetições, né? Após a vírgula, 3 a gente já consegue dar uma paradinha, porque a gente já obteve uma dízima periódica, tá bom? Então, a representação ou dessa forma aqui representa uma dízima periódica, tá bom? Então, vamos dar continuidade aí aos exemplos, tá bom? Então, ele chega aí no exemplo 2, 2,5, 2 inteiros e 5 décimos, dividido por 5 centésimos, tá certo? Então, vamos lá ver essas divisões aqui também. Tá certo?
Vamos armar de forma de uma divisão. Primeira observação, tá certo? Primeira observação. Vamos lá na página 81, tá bom? Na prática, quando se tem uma divisão com números decimais. Primeira observação. Vamos observar se as casas decimais elas são iguais. Se elas não forem iguais, primeira observação, iguala-se o número de casas decimais com o algarismo 0. Então, nesse caso, aqui eu tenho uma casa e aqui eu tenho duas casas. Então, primeira observação é igualar. Vamos deixar da mesma forma, com o acréscimo de 0. Já temos aqui duas casas decimais e aqui também duas casas decimais. Segunda observação para esse tipo de questão: retirar as vírgulas. Então, vamos retirar as vírgulas. Temos agora 250 e a gente pode fazer o quê? Como se trata de 0, eliminar esses zeros aqui, tá bom? Terceiro, efetue a divisão da forma com qual se faz com os números inteiros, com o número que a gente conhece fazer a nossa divisão. Então, 2 não dá para dividir para 5, eu vou dividir o 25. 25 dividido para 5, 5. 5 vezes 25, 25. Subtraído 0. Como eu tenho mais uma casa, vou baixar e acrescentar. Bem simples aí a resolução, não é isso? Tá certo? Então, essa parte que está aqui de azul no material de vocês, ela vai funcionar como alguma observação. Vocês já podem deixar aí grifado, tá certo? Destacado como uma observação. E nas divisões, como a gente trabalhou na multiplicação de número decimal envolvendo números inteiros, a gente também pode trabalhar números decimais, né, nas divisões, envolvendo também números inteiros. Então, vamos ver aí só mais um exemplo. As regras de sinais usadas para os números inteiros ou frações contínuas, válidas para os números decimais. Ou seja, a regra que a gente acabou de fazer aqui, o jogo de sinal, vai valer da mesma forma, tá bom? Letra A. Menos 4,2 dividido por menos 2,1. Vamos armar? Seguindo a linha de raciocínio que acabamos de ver. Primeira observação. As casas estão igualadas? Temos a mesma numeração de números de casas decimais? Sim, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 1. Então, não vou precisar igualar com 0. Segunda observação, vamos eliminar a vírgula. Eliminei a vírgula. E agora a gente vai ter 42 dividido para 21. Quanto é? 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Restando em 0. Resultado aqui, 2. Seguindo a mesma questão da regra de sinais, então, menos vezes menos, e vamos resultar em mais o resultado de uma questão com números decimais envolvendo números inteiros. Bem simples aí, tá bom? Página 82, ele traz aí situações, problemas envolvendo números decimais. Só iremos trabalhar 2, tá certo? Vamos mostrar 2 exemplos aí envolvendo problemas, tá certo? Então, iremos trabalhar em cima de área e volume, tá certo? E o que seria área e o que seria volume? Nada mais é do que multiplicação, tá certo? Os dois ressaltam a multiplicação. Então, vamos ver aí o exemplo 1. Um terreno quadrado possui lado medindo 12,5, 12 inteiro e 5 décimos metros. Deseja-se conhecer a área dessa região. Então, essa palavrinha área já nos resulta em multiplicação, tá certo? Lembrando que a área de um quadrado pode ser dada pelo quadrado da medida do lado.
Ele disse que o quadrado media 12,5. Então, qual é a fórmula de área? Podemos trabalhar em cima de lado ao quadrado, né, de forma de potência, ou simplesmente lado vezes lado. Então, arma a questão, faz aí o desejado, tá bom? Seguindo, exemplo 2. Um cientista pretende criar e usar um recipiente em forma de um cubo. Então, se ele disse forma de um cubo, a gente já sabe que todos os lados de um cubo é igual, né? As arestas dele serão iguais, os lados dele têm a mesma medida, tá bom? Uma das informações básicas que ele precisará é o volume desse recipiente. Para ter essa relação direta com o estudo que está desenvolvendo sobre um tipo de material. O volume de um cubo pode ser dado pelo cubo da medida de sua aresta. Então, ele deu aí um exemplo. Por se tratar de um cubo, as arestas têm valores iguais. Então, ele disse que o valor das arestas seria 6,2. Então, 6,2, 6,2. Como é que eu iria calcular? Volume com essa medida aí, 3 vezes. Ou simplesmente, tá certo? Nenhuma dessas duas resoluções eu vou chegar no mesmo resultado aí solicitado na questão, tá bom? Bem simples aí, uma observação lá no finalzinho. As propriedades estudadas no capítulo 4 para a potenciação com base inteiras ou fracionária continuam sendo válidas, tá certo? Ou seja, toda potência elevada a 0 é igual a 1. E toda potência elevada a 1, ela é igual a base, tá bom? É essa a única observação aí. E a gente fecha com expressões com números decimais. Então vamos lá mostrar uns exemplos e as principais observações da resolução, tá bom? Expressões com números decimais. Vamos lá, vamos trabalhar agora, chegamos nas expressões, tá certo? No estudo sobre números naturais, inteiros e fracionários, mostramos as expressões numéricas que também podem ser aplicadas no estudo dos números decimais. A ordem de resolução da operação segue a mesma ordem já mostrada para outros conjuntos numéricos. Então, já sabemos que iremos seguir os mesmos passos para resolver uma expressão, né? Então, temos aqui passos de resolução com operações e com sinais de associação. Vamos seguir o mesmo. Dentro de uma expressão numérica, onde temos parênteses, chaves e colchetes, a resolução, primeiro parêntese, segundo colchetes e finalizo com chaves, ok? Segue a mesma linha de raciocínio. Com operações, primeiro, iremos trabalhar potência ou radiciação, ou seja, potência e raiz quadrada, tá certo? Depois, multiplicação e divisão, tá bom? E eu finalizo com a adição e subtração. Essa é as mesmas observações que a gente já conhece para uma resolução de uma expressão numérica, tá bom? Então, vamos lá dar continuidade. Observe que a radiciação é efetuada primeiramente como ocorre com a potenciação, na ordem em que essas operações são dadas. Falaremos neste momento particularmente sobre a raiz quadrada, que em casos específicos da operação de radiciação. O radicando pode ser um número decimal como exemplo. Então, só como uma observação, tá, gente? Como é que a gente vai calcular
a raiz disso aqui, tá certo? Então vamos transformar esse número decimal em fracionário, tá certo? Duas casas decimais, certo? Duas casas decimais, 9, raiz de 9, 3, raiz de 10, de 100, 10. 3 décimo e em número decimal, 0,3 seria o resultado dessa raiz quadrada aí, se a gente nos encontrar com algum exemplo desse tipo na resolução do nosso material, tá bom? Continuando, vamos logo para o exemplo aí, letra A, exemplo aí, uma resolução, tá bom? Letra A, 3 mais 2 multiplicado, temos aqui uma operação, 4, certo? O que é que a gente acabou de ver aí? Primeiro a gente vai ter que resolver se a expressão ela tem elementos associativos, primeiro parênteses. Os demais a gente vai repetir. Então 3 mais 2 vezes. Armar aqui, vírgula abaixo de vírgula, né? 5, vai 1, 2,5, vamos lá dar continuidade, menos 4 vezes 0,8, tá bom? Bem simples. Não tenho mais elemento associativo, então vamos nos conceitos de operações. Potência e raiz, temos? Não temos. Multiplicação e divisão, temos? É ela que a gente vai calcular. Então, 3 mais. Isso aqui a gente vai fazer a operação e eu posso fazer na próxima também, porque também é outra multiplicação. Então, 2,5 vezes 2, 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 2, 4, 1, 5, tá certo? Então, posso eliminar aqui 5. Jogo de sinal, menos vezes mais, eu vou obter menos. E vamos fazer a resolução de 0,8 vezes 4. 4 vezes 8, 32, vai 3. 4 vezes 0, 0, 3, uma casa decimal, 3,2, tá certo? Continuando, a operação que temos agora, adição e subtração. Então, na ordem da expressão, vamos resolver. 3 mais 5, 8. E 8 menos 3,2. Novamente, 8 menos 3,2. Aqui é onde entra aquele exemplo da gente, que na subtração, o zero tem a função. Então, temos que igualar as casas, tá certo? Então, vamos aqui a operação com reserva. 10 menos 2, 8. E 7 menos 3, 4. Fechando com o nosso resultado aí, 4,8. Tá certo? Bem simples também, uma resolução, só precisa seguir esses passos para resolver uma expressão, tá bom? Vamos ver mais um exemplo, tá certo? O exemplo da letra B. Letra B, a página 84, 1,5 mais, olha ela, temos uma raiz com números decimais, temos aqui uma potência com números decimais, certo? Então, conceito para resolver, primeiro, potência e raiz quadrada. Nesse caso, a gente também pode fazer o cálculo fora, que a gente já vimos como é que resolve, tá certo? E já trazer para o material. 16 centésimo. 16 centésimo, raiz de 16, 4, raiz de 10 de 100, 10, em número decimais, 0,4, ok? Iremos calcular também o quadrado de 0,2, a potência que temos aqui. Então, 0,2 vezes 0,2. Então, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 0, 0.
0 vezes 2, 0. E 0 vezes 0, 0. Temos aqui o resultado. Uma casa, mais uma casa. Duas casas decimais. Ok? Então, vamos lá. E foram os cálculos que a gente já pode fazer isso aqui antes. Então, 1,5 mais. Vamos para ser mais prático. 0,4 mais. Minha resolução que aqui deu 0,04, ok? Menos 2,4 dividido por 2. Fechado? Então, continuando aí, já resolvemos raiz e potência. Ele diz resolva divisão ou multiplicação. Só temos já aqui já no finalzinho. Então, vamos repetir tudo até chegar lá, tá certo? 2, vamos aqui, 2,4 dividido por 2. Quanto é que vai dar? Vamos igualar. Já temos aqui, tirando a vírgula, 1 vezes 2 para 2 nada, 4, 2, 4 nada, uma casa decimal, menos 1,2, porque menos vezes mais, menos, ok? O que é que temos agora? Uma adição e uma subtração. Vamos efetuá-la, tá bom? Então, 1,4, vamos fechar com isso aqui, com 0,4 mais 0,04, tá bom? Se eu quiser, eu posso acrescentar o zero, se não quiser, não tem necessidade. 1,94 é o resultado da soma. Subtraído de 1,2. 4, 7, 0. Fechando no resultado 0,74. Bem simples, pessoal. Só precisa a gente seguir os passos da resolução de uma expressão numérica, tá bom? Então, ele finaliza com uma revisão, tá certo? É só conceito, é só observações. Fica aí para o material de vocês para fazer um destaque, tá certo? Finalizamos a aula de hoje com todo o conteúdo, né? Fechando aí o capítulo envolvendo números decimais. Ressalto quais as atividades serão feitas em cima dos exercícios de aplicação, tá bom? Façam as questões, me mandem, eu sempre vou estar em algum momento observando, tirando as dúvidas. Quem mandou as atividades, fazendo alguma correção, tá certo? Qualquer dúvida, novamente, os meios que utilizamos, Classroom, WhatsApp, em alguma dessas ferramentas, podem me mandar, que eu vou tirar a dúvida de vocês, tá certo? Então, nos encontramos na próxima aula, tá bom? Qualquer dúvida, só mandar pra gente aqui, que eu vou tentar tirando na medida do possível a dúvida de cada um, tá bom? Um abraço para vocês, até a próxima aula.